Olá pessoal, estamos de volta em mais um Ações e Reação nessa tarde de segunda-feira, dia 11 de dezembro, dia do agrimensor, dia do tango, dia nacional das APAES e dia do engenheiro. José Carlos Pérez e Orlando Rolo vencem a disputa e vão comandar o Santos de 2018 a 2021. Sucesso a eles, sorte, que consigam fazer um time vencedor e que consigam deixar as finanças melhores do que vão encontrar, né? Se cada um que vier deixar melhor, um dia o Santos vai pagar todas as suas contas e vai ficar sem dívidas e vai poder transitar melhor. O primeiro cruzeiro do MC Magnífica deixa Santos, né? Seguro do carro pode variar em até 67%, né? E pesquisa diz que o brasileiro não gosta de poupar. Será que não gosta de poupar ou será que não está sobrando para poupar? Países como a Alemanha e Finlândia têm mais o hábito de colocar o dinheiro na poupança. Mas nós vamos ter várias vertentes, né? Que o pessoal tem medo desde a época do Collor, de perder o dinheiro, que o pessoal não sobra também, tudo. Então, temos esse problema. Bom, já nos estúdios o doutor Vicente Cassione. Vicente Cassione, tudo bem, Cassione? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, Filete. Boa tarde, meu querido Clemente. Boa tarde, caríssimos telespectadores. Você quer que eu comece por onde? Porque o brasileiro não gosta de poupar? O brasileiro não é poupado. Primeiro isso. Ninguém poupa os brasileiros. E o brasileiro também não faz por merecer ser poupado, como regra. Porque não reclama, a não ser em desabafos em torno de conversas absolutamente coloquiais. O brasileiro não vira mesa. O brasileiro não faz revolução. O brasileiro não pega em armas. O brasileiro acha ruim, mas como regra, pega na história da América Latina, em todo lugar você tem um vulcão que explode naturalmente em determinados momentos. E no mundo inteiro é assim. No Brasil as pessoas agradecem a Deus quando, no meio de uma seca em que não há água e nem comida, alguém leva lá um balde de água e um pedaço de pão e as pessoas dizem graças a Deus que nós temos isso. Então não é a questão de gostar de poupar ou não gostar de poupar. Quem tem uma fonte de alimentação e gasta. Quem não tem como gastar e não tem como poupar. Essa é a realidade nua e crua. Quem deveria estimular o brasileiro a poupar seriam os bancos. Se pagassem um juro pelo dinheiro que é colocado na poupança, que fosse pequenininho, mas bem maior do que é hoje, em comparação ao juro que o banco cobra, esses ladrões institucionais, que são os bancos, esses agiotas absolutamente institucionais, que são os bancos, que cobram de cheque especial e de juro de financiamento quantias extorsivas, verdadeira extorsão, crime. Se você emprestar um dinheiro para alguém a 5% ao mês, você não vai para a cadeia, porque não dá cadeia, mas você é criminoso e responde pelo crime de usura. O banco cobra 400% ao mês num cartão de crédito, não acontece nada. E cobra em juro de financiamento ao ano, se não me engano, quase 200%. Sabe quanto que você paga na França para fazer um financiamento para comprar um imóvel? Financiamento bancário? 1,8% ao ano. 1,8% ao ano. Os outros países
por mais que sejam feitos de seres humanos, e, portanto, seres humanos, a gente sabe de que matéria são feitos, não é? De matéria sublime e de matéria torpe. Mas há uma média nisso. Aqui no Brasil, as instituições são assim. O governo te arranca uma fortuna de imposto, não te dá nada em troca, ladrões, indecentes. Os bancos cobram o que querem. Esses grandes bancos brasileiros, no fim do ano, vai ver o balanço deles, o lucro que eles têm por ano. 4, 5 bilhões. Não podiam dar um jurozinho melhor de poupança para quem põe lá o seu dinheirinho? Não, isso é uma indecência oficial, com a cumplicidade dos governantes, que estão sempre aí falando, em favor do povo, querendo que o povo se dane. Essa é a realidade. Pouco se lixando para o povo. Cada um na sua. Então, o brasileiro não é que não sabe poupar ou não gosta de poupar. A explicação está aí. Quem tem para poupar não compensa. Porque poupar para quê? Para ganhar a miséria, a merreca, que é paga por esses ladrões que são os bancos brasileiros e estrangeiros. Então, o que eu tinha a dizer em palavras suaves, gentis, aqui nesse comentário era isso. O resto, fora do ar, eu falo com as palavras mais corretas. José Carlos Clemente, o brasileiro, boa tarde, o brasileiro não gosta de poupar ou não tem dinheiro para poupar ou não acredita na poupança? Bom, em primeiro lugar, queria saudar o Cassione, você, a nosso telespectador. É sempre uma alegria participar desse programa na segunda-feira, né? Muito esperado. Ó, a poupança, eu entendi, eu acho que o Cassione falou praticamente tudo, né? Não restou muita coisa para falar. E realmente é uma coisa que eu sempre fiquei muito revoltado, viu, Cassione? Eu fico revoltado mesmo, porque eu tinha até marcado aqui, a usura, eu não sou advogado, mas esse crime de usura eu acho uma coisa maluca, porque se você cobrar, eu não diria nem 1,5%, 2% ao mês, é crime de usura, porque o certo seria 1% ao mês. Aí o banco te cobra 30%, 40% ao mês, 370, já chegou a passar de 400 ao ano no cartão de crédito. E aí não acontece nada. Aí, quer dizer, ele não é crime de usura e nós, ainda que fôssemos mais baixo o juro, seria crime de usura. Quer dizer, é um negócio maluco, absurdo. E talvez realmente a baixa poupança brasileira se deve exatamente a isso. Falar, puxa, prestar dinheiro, a poupança a 0,5% ao mês, eu vou torrar esse dinheiro aqui, eu acho que é isso. Porque o chinês, por exemplo, poupa 51%. A poupança do chinês é 51%. A média mundial aí, por volta de 17% a 21%, né? E o Brasil está em torno de 15% a poupança do povo. Claro, se você poupa, se tem pouca poupança, tem pouco dinheiro para investimento. Mas eu acho que isso se deve, como o Cassione bem falou, a uma falta de estímulo pelos nossos governantes. O cara não vai guardar dinheiro, ele acaba torrando dinheiro porque não vê vantagem nenhuma. E às vezes até usa o dinheiro como uma maneira de comprar algo, alguma coisa, para tentar uma renda adicional. Eu conheço muita gente que faz isso. Não poupo não. Vou comprar um apartamentinho ali, um flat, um kit, e vou alugar por R$500, R$700, mas não vou deixar o dinheiro parado. É mais ou menos isso aí. E é uma pena que realmente o governo faz vistas grossas a isso. Se você pegar, vamos dizer assim, o balanço anual dos grandes bancos, você vai ver aí 30% de lucratividade sobre o patrimônio líquido, que é um absurdo. E se você for ver o que eles devem para o governo e não pagam, eles podem dever e não pagar, porque eles é que mandam no governo, não é o governo que manda neles. Eles é que passam por cima das leis, não são as leis que os submetem. Então... E é verdade, quer dizer, então você tem grandes bancos aí, todos os grandes bancos devendo bilhões, não é milhões, é bilhões
para a Previdência ou até para o IR, questionando pagamento de imposto de renda. E, na verdade, não se cobra. Então, deveria, de uma certa... Eu sei que tem que ter justiça, mas teria que na verdade, deu... Normalmente, o lucro dos grandes bancos, Itaú, sobretudo, Itaú, Unibanco e Bradesco, a lucratividade ano normalmente passa dos 20 bilhões de reais. Então, confisca esse dinheiro para pagar esse rombo que tem devido ao não pagamento ou questionamento desses bancos. Esse sábado tivemos as eleições no Santos, né? Concorreram 4 chapas, chapa 1, José Carlos Pérez e Orlando Rolo, chapa 2, Nabil Casnadar e Fábio Pierre, chapa 3, Andrés Rueda e Quaresma, e chapa 4, Modesto Roma Júnior e Conforte. Com vitória da chapa 1, José Carlos Pérez e Orlando Rolo vão ter a missão de tratar do Santos, administrar o Santos de 2018 a 2021, né? Eleição com alguns problemas, né? Não teve problemas de agressões, mas reclamações de chapas que na urna 10 e 5 do Santos, que são a urna dos mais novos, né? Porque geralmente é por ordem alfabética, mas aí mudaram os critérios e foi por ordem de numérica. Então, que a chapa na urna 5 em São Paulo e 10 em Santos, tinha muitas pessoas que são sócios do Santos, mas que não são santistas, tal. Depois denúncias que a urna 5 e a urna 10 tinha Operação Tartaruga, 10 minutos para pegar um cartão, para fazer uma leitura, tal. Isso acumulou filas, muita gente foi embora, mas a vitória foi incontestável, né, por 600 votos a mais, do José Carlos Pérez e Orlando Rolo. Desejamos a todos uma boa administração no Santos. Em segundo lugar, Modesto Roma Júnior e Andrés Rueda, que vão colocar também conselheiros no clube, já que o conselho hoje é plural, né? Então, quem fizer 20% dos votos, põe uma parte no conselho. Como 3 chapas atingiram, a chapa 1 vencedora, a chapa 3 e 4, o conselho vai ser plural. Cassione, acompanhou as eleições do Santos? Foi votar? Como é que foi? Eu fui votar e nem precisaria ter ido, né? Porque... Cassione votou na urna 1, não é isso? Na urna 1 só... São os sócios mais antigos. Só os velhinhos. Então, não tinha fila. E se eu quisesse colocar uma cadeira ali no lugar da urna, sentar, dava para ler um jornal inteiro, porque só tinha 5 que votaram antes de mim, que eram mais antigos do que eu. Eu sempre... Eu tenho um cartão no bolso até hoje. Olha o meu número de sócio. 652. Isto é, quando eu entrei para sócio, o Santos tinha só 651 sócios. Certo. Já morreram muitos, né? Já morreram todos, inclusive eu. Olha, cuidado que o Kirk Douglas nos Estados Unidos, né? O Kirk Douglas... 101 anos e a mulher dele com 98. E tomou vodka ainda, hein? Mas ele pode, porque... E ele que é filho do pai do Michael Douglas... Que está pior do que ele. Que está pior. E que tem como neto o rapaz que ficou preso 7 anos, né? Acho que ficou preso 7 anos e saiu por causa de drogas, e saiu e vai casar com uma brasileira. Então, ele, 101 anos, vai ver o neto, ficou preso 7 anos, agora já saiu, já pagou sua pena, que lá nos Estados Unidos o rico também vai preso, viu? Lá nos Estados Unidos, artista, não adianta, entendeu? Ficou 7 anos preso e agora vai casar com uma brasileira. Mas o Kirk Douglas, com 101 anos, tem uma explicação. Ele fez o papel de Spartacus no cinema, ele fez o papel de Ulisses, tá certo? E incorporou essas figuras mitológicas de tal maneira que ele não vai viver só 101 anos agora, ou mais um pouquinho. Ele vai viver pela eternidade. O artista incorpora, determinados artistas incorporam determinados personagens, entendeu? E ele foi o Spartacus e acho que nos Vikings também foi ele, né? Mas no país que não tem desigualdade, fazia o que gosta, né? E você vê, casamento de 60 anos com a esposa, hein? E tem um furinho no queixo aqui também, que ele sempre teve. Esse furinho no queixo deve ser uma marca que Deus faz em algumas pessoas para dizer, esse aqui vai viver bastante. Tá certo. O Clemente está atualizado. Eu ia falar 101 anos, ele correu na minha frente e falou 101 anos e a mulher 98, hein? Não, então, tomou ainda caipirosca, hein? Tomou vodka ainda. Tomou vodka.
você achou da eleição, Cassiano? Então, achou... Mas a fila 10 estava realmente encruada, né? O que eu achei da eleição é que são todos grandes amantes do Santos Futebol Clube, matam e morrem pelo Santos Futebol Clube, estão todos querendo a glória do Santos Futebol Clube. E, portanto, como eu sou torcedor do Santos Futebol Clube, estou absolutamente tranquilo que quem ganhasse iria fazer o Santos ser maior ainda do que ele já foi. Porque maior do que ele é não é difícil fazer, porque conseguiram abaixar o Santos muito em relação ao que ele era. E tem gente que ainda diz que o santista é mal acostumado, por isso que não torce, e não vibra, e não grita. Mas então, e o torcedor do Real Madrid? Tinha que ficar mudo no estádio. E o torcedor do Barcelona? Tinha que ficar mudo no estádio. Não, o torcedor da Juve de Turim tinha que ficar mudo no estádio, não é? O torcedor fica mal acostumado quando o time perde. Quando o time ganha, cada vez ele vibra mais. O silêncio aqui na Vila Belmiro é inversamente proporcional ao nome do Santos Futebol Clube. E se você acaba desanimando porque o seu time é grande, então tomara que a torcida do Corinthians continue não desanimando, porque aí o Corinthians vai ser campeão do mundo 300 vezes. Porque eles berram e gritam e torcem. É engraçado que o Corinthians, como tem sede social e tal, e vão ter 4 candidatos também, ou 5 para eleições do Corinthians, que vai acontecer em fevereiro, e lá tem 4 mil pessoas aptas a votar. E aqui no Santos tínhamos 13.600 aqui em Santos e mais 2.400 em São Paulo. Então, 16 mil sócios pagantes, né? O que é pouco, perto do Grêmio, do Internacional, que tem 90 mil torcedores, tal. Não digo 90 pagando, mas uns 70, 60 mil pagando. E o Corinthians, com toda, né, a torcida, uma das maiores torcidas do Brasil, né, só tem 4.500 pessoas que podem votar. Né? Quer dizer que o clube que tem sede social, que tem piscina, que tem tudo, é uma coisa estranha, né? Se você vê o Corinthians com estádio, com sede social, com um número de pessoas pequeno, né? Pequenininho. Proporcional à grande torcida, né? Eu concordo com o Cassione. Eu sou santista desde que eu nasci, né? Era Pelé, quer dizer, não tinha nem como torcer para outro time. Só dava Santos mesmo. Então, assim, eu de qualquer forma, pactuo da mesma opinião do Cassione. Eu acho que os 4 candidatos são gente totalmente envolvidas com o Santos e quer o melhor para o Santos. Então, eu acredito realmente que a dedicação vai continuar existindo e para tirar o Santos realmente da posição em que está. E o Cassione também falou muito bem sobre isso, porque, caramba, empatar com o Avaí aqui, podia ter sido vice-campeão, pelo menos. Entrar mais 4 milhões. Pô, e quantos jogos de times fracos que o Santos perdeu? Perdeu para o último colocado rebaixado, o Atlético Goianiense aqui na Vila. Aqui na Vila. Quer dizer, então a gente fala que mas o futebol pode acontecer essas coisas, mas não pode acontecer toda hora. Claro. Acho que não perdeu, empatou, né, Cassione? 1-1, né? Olha, eu não sei. Que empate é uma derrota. Perdeu para a gente na zona do rebaixamento. Perdeu para o Esporte aqui na Vila de 1-0. Perdeu para a Ponte Preta. Ganhou dos grandes. Ganhou do Palmeiras aqui, ganhou do Corinthians e ganhou do São Paulo aqui. Perdeu aqui para o Esporte. Empatou com o Avaí, empatou com o Atlético Goianiense. Perdeu da Ponte Preta. Perdeu da Ponte. Não, eu acho o seguinte, realmente tem que melhorar. O Santos, não é justo um time bicampeão mundial. Assim, ele não tem a maior torcida do Brasil, mas é o time mais comentado fora do país. Sem dúvida. Então é o seguinte, como é que você vai aceitar que o Santos seja um coadjuvante? Não, ele tem que estar na linha de frente. Perfeito. Bom, o Uriel faz uma pergunta aqui, você pode ligar passar um WhatsApp para o 997 11 5545, né? Telefone com perguntas para o Dr. Cassione e Dr. Clemente. E também pelo telefone da nossa TV aqui, o 21 38 4677, né? Lembrando a todos que o programa é transmitido agora, às 1h15, até às 2h15, e também às 23 horas, pelo sistema NET 11, 8 Vivo Fibra e pelo www.tvcomsantos.com, né? Você pode acompanhar por internet. Posso adivinhar a pergunta do Uriel? Eu não vi. Pode adivinhar. Posso adivinhar? Ele está dizendo assim hoje.
a pergunta. Como é que a gente faz para aliviar as dores do mundo? Não é isso, não? Tramal na veia. Não, porque ele sempre faz umas perguntas assim, como é que a gente pode fazer com que o morto ressuscite? O Uriel brinca com a gente. Ele foi seu aluno, ele gosta de fazer pergunta difícil. Eu gosto dele, ele é um gozador. Não, essa pergunta é interessante. O Uriel, que é jornalista e que é advogado também, uma pessoa bacana. O Uriel vai ficar igual o Kirk Douglas, 101 anos, né? Ele vai. Ele já tem isso. Não tem. Ele fala que tem 80, mas tem 60, tá vendo, né? A exploração do sistema bancário não é uma característica típica do capitalismo? O empresariado também não fala nada? Uriel Vilas Boas. O capitalismo, que eu saiba, é vigente em todos os países da Europa Ocidental, quase todos. Né? E nunca... Não existe. Não existe isso. Nem nos Estados Unidos, que é o pai do capitalismo, a mãe, a madrasta, o padrasto do capitalismo, ele é tudo. Né? É o Deus do capitalismo. Você não tem isso. Isso aí é uma característica não do capitalismo, da safadeza e da indecência vigentes no Brasil. É isso. Não, perfeito. Você pode pegar qualquer país europeu desenvolvido, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, ou vai para a Ásia, por exemplo, você pega o Japão, não tem isso. Os juros são extremamente baixos. Tanto é que ninguém compra carro à vista, por exemplo, nesses países. O cara compra a prazo, porque o juro é extremamente pequeno, baixo. Habitação, então. Meu Deus. O Japão estava 0,5% ao ano para financiar em 40 anos. Ou seja, não é uma característica do capitalismo. É uma característica do Brasil por não ter uma regulação do governo. Então, cada um faz o que quer. Então, já que é assim, financia a campanha de deputados, senadores e tal. Então não vão mexer com esse povo aí. Então eu acho que é isso, Uriel. Mas o Uriel vai morrer mesmo muito acima de 100 anos. Sem dúvida. Porque o Uriel, ele realmente é jovem. Não só a cabeça... Tá magro, tá esbelto, tá ereto, né? Magrinho, não aparenta a idade que tem, é ativo, cabeça boa. Então, e atuante, um grande abraço, né? Preocupado com a sociedade e representa aí. Sempre atuante. Sempre atuante. Agora eu vou dar um exemplo aqui. O Brasil, ele não era comunista e nem era socialista na década de 40. E meu pai comprou uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal em 1947. Eu tinha 5 anos de idade. Foi a casa onde eu passei a minha infância, a minha adolescência e uma parte da minha idade adulta foi nessa casa. Lá no limite entre o Campo Grande e o Marapé. Ele pagou 20 anos o financiamento da Caixa sem juros nem correção monetária durante 20 anos. No Brasil. Portanto, alguma coisa foi acontecendo, não na Avenida São João com a Ipiranga, não. Alguma coisa aconteceu nessa avenida que vai do Oiapoque, que é o Chuí. Que onde os empresários do banqueiros começaram a tomar conta de tudo, né? De tudo. E os safados que viram que o espaço estava dando para fazer vamos escravizar a população. Sacanagem e pronto, acabou. Cassione, o PSDB teve a convenção nacional lá em Brasília, né? E o Alckmin se colocou, né, como candidato. Dizem que o Aécio Neves foi vaiado, tanto fora como dentro. Só ele? Mas só acho ele? que o governador também lá de O Alckmin não foi? Lá em Brasília, não. Lá em Brasília. Então deve ter levado o time dele todo lá e fechou as portas. Porque... É a convenção só do PSDB, né? Não é? E o Alckmin saiu atirando no Lula, né? Saiu atirando no Lula, não sei se é a melhor estratégia, e diz que pode se tornar o candidato do governo. Mas mesmo com a rejeição do Temer, que está em 3%, né? Se não mudar a economia e tal, o Alckmin diz que pode ser o candidato do governo, passando por cima de Henrique Meirelles, sendo o candidato do PSDB e do governo. Foi boa essa estratégia?
Eu não sei, ele pode ser o candidato de quem quer que seja. O meu voto não vai ter. O Alckmin, meu voto não vai ter. Governador há séculos do estado de São Paulo, não fez por Santos absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele não gosta de Santos. Ele fez pelo interior, fez pela região dele, lá o Vale do Paraíba. Por Santos ele não faz nada. Quando vem aqui, vai no Carioca comer pastel e fala que torce para o Santos. É o que ele faz. Então, para mim, meu voto ele não tem. Já publicamente eu já declaro isso. Não é interessante as pessoas dizerem essas coisas que eu digo. Por isso que eu sempre não me dou bem. Mas eu me dou bem comigo. É o mais Eu importante. me dou bem comigo pra caramba. Se tem um cara que se dá bem comigo, sou eu. Isso O é resto... bom. Isso é importante. Tá certo. Falar a verdade, às vezes, o que você acha, às vezes traz transtornos. Às vezes não, sempre. 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 Clemente, o Alckmin se colocou numa posição aí, temos alguns outros prováveis candidatos, né, como o Bolsonaro, o próprio Lula, né? Ciro Gomes. Ciro Gomes, muito bem lembrado. Talvez o da educação, Marina Silva. a Marina Silva, A Marina vem. vem. E também o Ciro também. Cristóvão Buarque talvez venha, Ciro Gomes, enfim, né? O Álvaro Dias também comenta-se, Álvaro né? Dias, é. Entendeu? Acho que Não, eu acho o seguinte, o que a gente lê é que o Alckmin está querendo se posicionar no centro. Está imaginando o seguinte, Lula à esquerda, que tem uma intenção de voto na casa dos 30%, Bolsonaro, que está na casa dos 19%, 20%, está à direita, e eu vou aí no meio. Porque quem for para o segundo turno com o Lula, se ele conseguir ser candidato, que ainda tem esse porém, qualquer um vai ganhar dele. Essa é a visão do Alckmin hoje. Visão estratégica, não sei se vai funcionar ou não, mas o é Alckmin essa. já perdeu uma vez o Lula também, hein? Perdeu. Mas a visão dele hoje é que é diferente, né? Ele indo para o centro, ele tira o Bolsonaro da jogada. Se o Lula não for candidato, fica menos complicado. E se o Lula for candidato, ele iria para o segundo turno com uma certa vantagem do ponto de vista da rejeição que o Lula tem. E ele tem uma rejeição um pouco menor. Então, eu acho que essa é a estratégia. E está querendo puxar, evidentemente, o governo. E aí está incluído o próprio Henrique Meirelles tentando puxar, que o Henrique Meirelles é do PSD, está tentando puxar para cá. E parte disso, inclusive, tem a ver com a reforma da Previdência. Tipo, eu vou te apoiar agora e você me dá um apoio em seguida, que seria isso aí. Porque parece não, o Alckmin falou isso mesmo, que na opinião dele ele fecharia a questão sobre o apoio do PSDB em relação à reforma previdenciária. Ou seja, aquele que não votar favorável vai ter que sair do partido. Então, essa posição dele, que eu não sei se prevalece ou não, que depende de uma reunião, mas essa é a filosofia do Alckmin, se posicionar ao centro, porque é a única alternativa que ele tem, já que você tem um muito à esquerda, um muito à direita, e ele está tirando o Ciro Gomes da jogada. Quer dizer, o Ciro não chega, a Marina Silva não chega, o Cristóvão Buarque não chega, e qualquer outro curioso não vai fazer páreo. Cassione, tem um amigo meu que fala brincando, né? É bom você já ir se acostumando, né? Já ir se acostumando. O Bolsonaro que deu uma declaração outro dia dizendo que a Globo tem 40% de audiência, que é uma audiência considerada, mas ganha 80% das propagandas. E fala para o repórter, pode falar bastante mal de mim, porque eu não vou sacanear vocês. Eu só vou dar metade, os 40% que vocês têm direito. Que se vocês têm 40% de audiência, eu vou dar os 40%. Então pode falar mal de mim, porque eu não vou sacanear vocês, eu só vou dar os que têm direito. É corajoso o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma pessoa que diz exatamente o que pensa. Não importa se você concorde ou discorde do que ele diz, porque o que ele diz é o que ele pensa. Ao contrário de muitos que não dizem o que pensam e nem sequer pensam sobre o que vão dizer. Ou se pensam, pensam maquiavelicamente. Teve um político, eu vou dar o nome porque até é uma homenagem a ele,
O Gastone, quando eu fui eleito a primeira vez, me disse o seguinte: Cassione, só vou te dar um conselho. Aliás, ele me deu 3, mas eu só vou falar desse. Ele disse assim: nunca diga o que o povo precisa ouvir. Diga sempre o que o povo quer ou gosta de ouvir. E é uma homenagem ao Gastone, porque o Gastone muito tempo fez isso ao longo da vida. Tanto que foi até cassado, né? e injustamente, e foi um dos melhores deputados constituintes, porque eu estava lá como assessor jurídico, e eu vi quem trabalhou na Constituinte. O Gastone foi um dos mais atuantes e importantes deputados constituintes. Mas ele me deu esse conselho. Né? Chegou e falou: olha, nunca diga o que o povo precisa ouvir. Diga sempre o que o povo gosta de ouvir ou quer ouvir. Eu não segui o conselho, fiz exatamente o contrário. Não é por isso que o conselho era bom, mas na prática, como eu não segui o conselho, me dei mal. Mas é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Não tem jeito. O mais preparado desses que estão por aí, disparadamente, é o Ciro Gomes. Aliás, já mostrou isso, só pegar o Ceará, o estado que ele governou, a condição de evolução do Ceará que teve em relação ao que o Ceará era antes. O Ciro é o mais preparado. Fala sobre qualquer assunto do Brasil em profundidade. Conhece o Brasil pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Mas como o Ciro também é uma pessoa que às vezes fala uma frase ou outra que a mídia condena, distorce ou condena, ou fica batendo na tecla, ou leva sempre para o lado pior da interpretação, ele é considerado um camarada, em suma, que fala o que não deve. Eu digo isto, é o mais preparado de todos. Na minha visão, com a experiência política que eu tenho, de ver as coisas por dentro e por fora, eu digo isso. Se você fosse escolher um sócio para ser gestor da sua empresa, quem você pegaria? Indiscutivelmente, eu pegaria o Ciro Gomes, porque ele é competente. Agora, se vai ter voto, não sei. Se a campanha der espaço para ele falar e debater com os outros, ele engole todo mundo. Desde que no meio do caminho ele não tenha a infelicidade de dizer uma frase mal feita, que às vezes ele diz. Lembrando a todos que já entrei em contato com o filho do Bolsonaro, que ele é canoísta tal, e é muito amigo do meu irmão, e o Bolsonaro, quando estiver em Santos, disse que vai dar o prazer de estar aqui no nosso programa, né, para responder as dúvidas, tudo. Ele sabe que vai ser elogiado por um lado, metralhado pelo outro, mas ele diz que vem no programa aqui. Então estamos esperando ele marcar a data para termos o Bolsonaro aqui no programa, Clemente. Não, eu acho o seguinte, é que hoje, às vezes, pode ser que a gente acabe tendo que fazer um voto útil aqui, pode ser. Ficar Lula e Bolsonaro, se o Lula for candidato, você acabar indo para o Bolsonaro. Né? Mas o Cassiano tem razão, e eu vou dar até uma estatística aqui com relação ao Ciro Gomes. Se for imaginar puramente preparo, porque ele tem uma postura, às vezes, de independência, e fala de uma forma muito cáustica, muito dura, Verdade. muito rígida. E, às vezes, isso aí choca, especialmente as mulheres foram chocadas na eleição passada. Né? E acaba ficando aversivo votar no Ciro Gomes. Mas se nós imaginarmos preparo, realmente ele é muito superior aos demais. E isso não. O Álvaro Dias também é preparado, o Álvaro Dias também. Mas o Não, Ciro é muito mas mais. eu vou citar. Não, sim, mas não é um cara despreparado com alguns, né? Olha só essa estatística. A avaliação do Brasil, a média brasileira, por exemplo, ela variou em 10 anos de 4,3 para 4,5. Em 10, que é ridículo. Se tirar 4,5, em 10 anos... Está reprovado. Reprovado. A São Paulo passou de 5,1 para 5,3. Então, ainda abaixo, um pouco melhor que a média brasileira. O cara tem uma Ferrari na mão, uma Ferrari, sabe, com alta arrecadação, com
como a agropecuária boa, não conseguiu andar muito, né? Andou um pouquinho, né? Pois é. Agora você imagina que o Ceará é um estado extremamente pobre. Das 30 melhores escolas classificadas no país, 12 são do Ceará. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais? 40% de tudo está no Ceará. Um paizinho, um estado pequeno, miserável. Estão tentando tirar ele dessa miserabilidade. E tem 40% sozinho das 30 melhores escolas do país. E 4 dessas 12 ficam em Sobral, exatamente a terra do Ciro. Então não precisa dizer mais nada. Está aí assim, uma evolução de um estado miserável num país que tem um índice extremamente baixo comparativamente a todos os países desenvolvidos. Nós vamos continuar ligando para cá, nós vamos a um breve intervalo, é muito rápido, continue com a gente. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. A TV Com foi indicada e é finalista na categoria TV por Assinatura Regional ao Prêmio Veículos de Comunicação, que é uma iniciativa da editora Referência e revista Propaganda, com o apoio da Academia Brasileira de Marketing, a Abramark. A premiação é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e garantem o sucesso de veículos de comunicação. Nessa 31ª edição, conta com 29 categorias, referentes ao ano de 2017. A seleção conta com mais de 1.500 profissionais de mídia das principais agências de publicidade, que são consultados para eleger os finalistas. Neste processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma delas. A TV Com agradece o reconhecimento de estar entre os melhores. TV Com, sempre com você. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Segundo bloco do Ação e Reação de hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro, encontro do Cassione com o Clemente aqui toda segunda-feira, no dia do agrimensor, dia do tango, aí dia do tango, nossos irmãos argentinos, dia nacional das APAES e dia do engenheiro, parabenizar todos os engenheiros aí da Baixada Santista e tal. Temos uma notícia triste, né? O cantor internacional Mário Gil veio a falecer esse fim de semana em Lisboa, Portugal, né? Mário Gil, que era um telespectador do nosso programa aqui, eu sempre brincava com ele, que ele viu o programa de Portugal, veio a falecer, a esposa dele comentou, nossos pesares aqui. O Cassione também deve ter conhecido o Mário Gil. Era meu amigo. Era amigo dele, deve ter frequentou shows, tudo. O Mário Gil que teve programa no Bolinha, teve participações em programas de grande alcance naquela época, Bolinha, Hebe Camargo, enfim, né? O que houve com ele? Acho que infarto. É o Mário Gil, né? E deixa a mulher, é amante dos animais, tem vários gatos lá, né? Os gatos que trazido, tem apartamento aqui em Santos também, né? E a gente aí fica muito triste e espero que Deus receba na sua sabedoria, né, Cassione? Amém. É isso aí. Bom, tem várias perguntas aqui. Cassione, o pessoal também pergunta, ou a gente brincou com o Uriel, mas o Alcino veio com os 2 pés no peito, hein? Delatores da Lava Jato disseram que o cunhado do Alckmin levou 10 milhões referente ao trem. Você sabe dessa história, Cassione? Não, se eu soubesse dessa história, eu estaria depondo como testemunha onde precisasse. Eu não sei. A gente sabe de muita história que é inventada e passa a ser tida como verdadeira, e a gente sabe de muita história verdadeira que passa a ser tida como inventada. Uma coisa é certa: os metrôs de São Paulo andaram num ritmo absolutamente inadmissível para o estado de São Paulo, que é o mais rico da federação.
nenhuma linha foi entregue no prazo, houve o diabo falado a respeito das tretas e mutretas do metrô, e as coisas ficam como ficam. O Ministério Público de São Paulo parece que tem assim uma certa simpatia, não todos os membros do Ministério Público, mas parecem ter uma simpatia pelo governador Alckmin, porque as coisas não andam lá e não andam em relação às pessoas que são ligadas ao Alckmin. Os inquéritos, os processos e assim por diante. Então, se tivesse uma pessoa com o ímpeto e a sede do Moro e da turma de Curitiba aqui em São Paulo e resolvesse passar limpo o governo do Estado, muitas das coisas que dizem que são invenções apareceriam como verdade, eu tenho certeza disso. Porque não há governo que seja absolutamente isento de qualquer tipo de acusação. Outro ou outro fazem. Se fazem sozinhos, se fazem em grupo. Até no Tribunal de Contas a gente viu os escândalos que aconteceram, que deveriam fiscalizar o governo. Não é? Então, eu não sei se é verdade ou não é, Alcino, mas que tem alguma coisa que cheira no ar, tem. Mas é engraçado que vem uma brisa que sempre afasta o cheiro ruim. Alguns são privilegiados, né? Parece que tem uma proteção especial. Clemente, essa questão aí do... Eu digo mesmo que o Cassione, a gente não sabe, né, quanto que tem de verdade. Uma verdade, às vezes, mal elaborada vira mentira e a mentira vira verdade. Então é muito complicado você discutir uma coisa assim que... o fato é que os trens, realmente houve problema, né? Houve superfaturamento. Tanto é que a Siemens, a Alstom, a Siemens e tal, fizeram um acordo para devolver na casa dos bilhões, na casa do bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então, certamente, por alguém ela foi favorecida. E certamente ela também deu propina para alguém. A gente só não sabe para quem são essas pessoas. Muitas já foram denunciadas, foram presas, mas a gente não sabe se isso corresponde à totalidade ou ainda se tem gente que está fora desse negócio, mas que também recebeu propina. Olha, aquela lista da Lava Jato, o Clemente falou perfeito. Aquela lista da Lava Jato, o Alckmin estava nela, lá da Odebrecht. E outros. Ninguém mais fala nessa lista. Lembra dos 93 da lista? Inclusive deputado de Santos. Agora, ninguém mais fala nada. Então, tem uma coisa que eu não consigo entender direito. Não vou conseguir entender direito. Isto é, entendo. Tem a pergunta aqui do Brito, o diretor do Setaporte. Filete convidados, parabéns pelo melhor programa da TV da Baixada Santista. O governador Alckmin diz que o problema do Brasil é falta de dinheiro. Gostaria de saber a opinião do Cassione e do Clemente. Falta de dinheiro? O estado que mais arrecada no Brasil é o estado de São Paulo. Não falta dinheiro no estado de São Paulo. Evidentemente que não. Então, se o problema do Brasil é falta de dinheiro e o de São Paulo não é, e se tanta coisa não sai em São Paulo, como é que ele vai resolver o problema do Brasil? Se eu governo o Estado rico e não faço 1/10 do que deveria ser feito, principalmente em termos de educação, de saúde e de segurança, que o resto é o resto. Se eu não faço no Estado de São Paulo, repito, o mais rico do Brasil, o mínimo para saúde, educação e segurança, e se eu digo que o Brasil não tem dinheiro, quer dizer, o resto do Brasil, São Paulo tem, o resto não tem. Como é que eu me proponho a ser presidente de um país
que eu digo que o problema do país é não ter dinheiro. Se tendo dinheiro eu não faço o que devia, não tendo, o que eu vou fazer? Menos nada. Né? Menos nada. Olha, também outra coisa que eu não tenho como não concordar. E eu vou até definir, se a gente lê o que é economia é a ciência que estuda a escassez. Né? Portanto, quando você tem um dinheiro, você tem que fazer boa opção desse dinheiro. Se eu comprar um celular, por exemplo, eu posso não comprar uma outra coisa, um extintor de incêndio, uma roupa, um carro, enfim. Então eu tenho que escolher bem aquilo que eu vou comprar, porque os recursos são escassos. Administrar é definir prioridades, né? Exatamente. Então, se você compra um celular de 4 mil e você vai, se você não tem o dinheiro, vai ficar financiando, você tem o de R$1.000, que faz a mesma coisa, porque você vai comprar o de 4 mil. Mas aí você quer ter um telefone de marca, um telefone mais rápido. Mais... Exatamente. Por exemplo, 80% das compras de carros no Brasil são financiadas. Só 20% que não. Nos outros países, até mais do que isso, 90%, 95% é comprado a prazo, compra a prazo. Então é o seguinte, você tem que fazer a opção, o dinheiro é escasso no mundo, você tem que fazer a opção, se eu escolher uma coisa, eu não vou ter como comprar a outra. Então, normalmente eu faço boas escolhas, pessoalmente, cada um, pessoalmente, aquela que te dá mais prazer, mais satisfação, mais alegria. Administrar uma casa, uma cidade, um estado ou um país é a mesma coisa. Você tem que ser gestor e saber utilizar bem esse dinheiro para beneficiar a população, porque é por isso que ele foi eleito, para beneficiar aquela população daquele local, daquele estado ou daquele país. E isso não tá sendo feito. São pouquíssimos os bons gestores no país, pouquíssimos. Na nossa região, a gente sabe que é o Mourão, a gente cita toda hora. Mas se você pegar fora daqui, você tem muito pouco lugar que não está com déficit. Não vou nem citar Rio de Janeiro, que aí é absurdo. Mas assim, você pode pegar todos os estados da federação, todo mundo está devendo. Atrasa pagamento, atrasa 13º, atrasa férias, ou está pagando aquilo só zerando conta, mas não tem dinheiro para investir nas obras sociais. Então, esse é o grande problema. Gestão. No dia que a gente tiver uma boa escolha de pessoas que sabem gerir esses bens escassos, certamente a gente vai melhorar muito essa performance de todas as cidades e de todo um estado ou país. A Rose de São Vicente está comentando aqui, Guarujá, os vereadores querem aumentar a taxa de iluminação pública. São Vicente, os vereadores queriam colocar mais um funcionário bem remunerado na Câmara para cada vereador. Né? Nossos governos têm falta de criatividade. Só sabe aumentar impostos, Cassione? Não, e ainda acabou de dizer agora, outro dia, um dos membros do governo Temer, que se não aprovar a reforma da Previdência, inevitavelmente vai ter que haver novamente aumento de impostos. Ora, nós pagamos proporcionalmente no Brasil o imposto mais caro do mundo, levando em conta o que há de retorno em relação ao que nós damos para o governo. Você pode até ter país que o imposto seja maior, mas você economiza no serviço de saúde, que é de excelência, você não paga nada, você tem segurança pública, você tem escolas de alto nível, você tem remédios que são fornecidos gratuitamente, você tem transporte coletivo barato, preço de combustível barato e, portanto, a locomoção. Você tem trens, ferrovias, cortando esses países para todos os lugares onde você quiser ir. Você tem trem que te leva, não é? Então, pagar imposto num país desse... Medicamentos, né, Cassione? Já acabei de dizer, é de graça. Então, você paga imposto, mas recebe de volta a aplicação do seu dinheiro. É como se fosse uma aplicação. O dinheiro é bem usado pelo governo. No Brasil, não. No Brasil, você paga cada vez mais pela eletricidade, pelo transporte, pela água, pelo não sei o quê. Tudo é mais caro
e pedágios caríssimos, os mais caros do mundo, por quilômetro percorrido, e você tem carência em todos esses setores de atividade. Escolas péssimas, professores mal remunerados. Então você fica perguntando o seguinte, para onde vai o dinheiro do imposto? Nós já pagamos este ano mais de 1 trilhão. Não dá para fazer conta. Se você dividir o trilhão por o preço de um automóvel, você vai ter ideia do que significa trilhão. Quantos automóveis equivalem a 1 trilhão? Nós já pagamos mais de 1 trilhão. Então eu pergunto, para onde vai o dinheiro? O nosso dinheiro. O dinheiro do qual nós somos roubados. Porque isso é roubo. O Estado tira e vai levando você a situação de sangria, que tem uma hora que você morre por falta de sangue. Porque o sujeito tem que pagar imposto, paga imposto, aí se não pagar o imposto, fica com o nome sujo, entra na lista da dívida pública, de débito, você vai para o Serasa, vai para não sei aonde, não tem direito a crédito, a coisa nenhuma. Então você passa a ser um subcidadão, você passa a ser um cidadão marginal, num país em que você dá o teu sangue e não tem retorno. E aqueles que poderiam dar mais e que ganham milhões à custa do dinheiro do povo, que são os bancos, vamos repetir outra vez, não repartem isso, não dividem uma parcela desse imenso bolo para que o governo, que também tem um ralo para onde vai tudo, só você vê os milhões e bilhões que foram roubados aí de toda parte. Então o que a gente pode esperar? Aumentar imposto de novo, até que um dia o pacífico povo brasileiro vai sair para a rua pegando em armas, porque um dia acontece isso, mais cedo ou mais tarde. As revoluções começaram assim, né, Cassione? Eu não sei se o Clemente concorda com o que eu falei. Não, eu concordo, sim. Nós temos uma carga tributária hoje de 38%. Tem país que beira os 50%. Só que o que ele dá para você, apenas por 5% a 10% a mais, se fosse contar isso em termos de custo para a gente, nós estaríamos pagando aqui 70%, 80% de imposto. Claro. Porque você tem que pagar a segurança privada, tem que pagar a escola, tem que pagar a saúde e por aí vai. Seguro de carro. Medicamento. Seguro de carro para roubo, que não tem... Tudo. Então, é o seguinte, isso vai custar 70%, 80%. Então, é um juro, uma taxa tributária extremamente alta comparativamente a qualquer país, mesmo esses que são teoricamente altas. E pior que aqui na nossa cidade também, nós vamos ter agora, né? Aumento de ISS para o Porto de 3% para 5%. O que acontece? Se o custo aumenta muito para quem vai fazer a importação ou exportação de carga, ele começa a deslocar para outros portos. Claro. Então, eu acho que a saída não é essa, é administrar bem para não precisar de recursos adicionais metendo imposto aí. E as ferrovias estão ficando prontas para escoar para o Nordeste também. Claro. Nordeste também. Então, assim, Santos está quebrado, não tem dinheiro para pagar funcionalismo, nem 13º. Aí vão aumentar o ISS, aumentando os custos portuários. Assim fica fácil governar, né, Cassione? Claro. Muito fácil. Os gênios da prefeitura todos, juntando todos, é o resumo da incompetência. Isso. Então tem que ser crítico mesmo, tem coisa que não dá. Sou contra isso aí. Vamos administrar bem para não precisar aumentar impostos. Queria agradecer ao Cassione, ao Clemente, o programa sempre com muita audiência. Obrigado, temos reprise às 11 horas. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.